prosseguindo o estudo do Apocalipse versículo por versículo, estamos ainda no capítulo 1, versículo 1, e o quinto ponto é Diana e Semíramis. Semíramis recebia o título de Rainha do Céu, Mãe de Deus e Nossa Senhora. É interessante nós observarmos que Jeremias, ele confrontou esse culto que estava entrando em Jerusalém. Se você ler toda a história de Josias, Jeremias acompanhou Josias na restauração do culto no templo. Então, quando você estuda essa história de Josias, você observa que Josias, ele expulsou os sacerdotes de Baal do templo. Baal, ele equivalia a Nimrod na religião babilônica. Então veja, Jeremias 7, versículo 18 diz: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então esse culto que tinha entrado em Israel, você veja, o culto a Semíramis era tão popular que tomou o mundo antigo, inclusive dos cananeus. Jeremias relatou o discurso de uma seguidora de Semíramis defendendo o culto à Rainha dos Céus em Israel. Então você veja, esse texto aqui, a pessoa está debatendo com Jeremias e argumentando, e ela fez um discurso dizendo que o momento que eles serviam a Rainha dos Céus, tudo ia bem com eles. Quando Josias cortou o culto à Rainha dos Céus, tudo ficou ruim com Israel. Ou seja, uma grande mentira, né? Ficou ruim porque eles, o filho de Josias, ele não seguiu os caminhos de Josias. E a Bíblia diz que ele fez mal aos olhos do Senhor. Então Deus determinou que eles deveriam ir cativos para a Babilônia. Então veja o discurso dessa mulher defendendo a Rainha dos Céus nos dias de Jeremias, é interessante. Jeremias 44, versículo 17. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. A mulher está dizendo, olha, eu me comprometi com a Rainha dos Céus. Eu comprometi a minha palavra com ela. Prosseguindo, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Então, olha a argumentação que ela está fazendo enquanto Jeremias critica esse culto pagão. Essa israelita está defendendo, dizendo que era melhor servir a Rainha dos Céus do que servir a Yahvé, o nome que era usado para descrever o Deus de Israel. O versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Nesse momento eles já estão sendo perseguidos pelos babilônios, estão fugindo, alguns fugindo para o Egito, as cidades sendo destruídas, né? Versículo 19. E ela prossegue na argumentação. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos. Então ela está perguntando, quando nós fizemos isso sem nossos maridos? Olha, todos tinham conhecimento, isso era comum em Israel. E agora, Josias tirou esse culto e você está pregando contra esse culto, mas o melhor é manter esse culto e, na verdade, voltar com esse culto. Versículo 25. Assim fala Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus, e de lhe oferecer libações
perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Então, essa adoração a Diana, essa rainha dos céus, né, que também era chamada de mãe de Deus, ela é importante para o contexto aqui, principalmente das igrejas que nós estudaremos hoje, Éfeso e Tiatira. Em Tiatira vai ser retomada a questão do culto à rainha dos céus, chamada lá na igreja de Tiatira, no caso do culto a Jezabel, como uma falsa profetisa, que contaminou a igreja. O comentário prossegue: o culto de Semíramis e Nimrod é o primeiro sistema de culto pagão descrito na Bíblia. Hoje, segundo a arqueologia, existe a possibilidade desse culto ser uma herança antediluviana, que teria ocorrido antes do dilúvio. Cã, filho de Noé, teria adotado o culto que antes do dilúvio era adotado pelos sumérios, que seriam os descendentes de Sete, ou mesmo pelos descendentes de Caim. Aqui eu coloco para vocês como uma hipótese. A arqueologia hoje, comparando as datas da arqueologia com as datas bíblicas, lembrando que eu acredito que as datas bíblicas, eu não falo em precisão de dia, mês, ou até de um ano, mas porque o sistema de calendário antigo era diferente. Mas se nós pensarmos num sistema que tem a diferença até de 50 anos para o calendário solar atual, isso é natural, 50, 100 anos. Os próprios historiadores, por exemplo, egípcios, eles quando vão datar os faraós, eles divergem nessas datas, às vezes em décadas, tá bom? Então, pela data bíblica, o dilúvio aconteceu próximo de 2300 a.C. Pela arqueologia, teve um povo chamado Sumério. Ele viveu entre 3300 e 2300 a.C., ou seja, antes do dilúvio. Vamos lembrar também que, segundo a Bíblia, Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, os sumérios, pela região que os arqueólogos encontraram na Mesopotâmia, existe a possibilidade deles serem os descendentes de Sete, já que o Éden, pela descrição bíblica, ficava ali próximo da Mesopotâmia, na Mesopotâmia onde nascia o Eufrates. E o antigo povo chamado egípcio, os descendentes de Caim, poderia ser os antigos egípcios, porque, segundo a arqueologia, a última pirâmide foi construída 2400 a.C. Olha, se ela foi construída 2400 a.C., e o dilúvio aconteceu 2300 a.C., ou seja, a última pirâmide teria sido construída 100 anos antes do dilúvio. É interessante que tem um historiador chamado Manetão, um historiador grego que viveu ali cerca de 100 anos antes de Cristo. Ele diz que o Egito foi fundado por Enoque, seu pai. E a Bíblia diz que Enoque fundou uma cidade, Caim fundou uma cidade com o seu filho Enoque. Então isso são hipóteses. Bom, ali surgiu a religião antiga. A Bíblia, ela não relata essa religião antediluviana. Nós estamos pegando dados da arqueologia, tá ok? A religião pagã que a Bíblia vai relatar surge depois do dilúvio, com Semíramis e Nimrod. Essa religião talvez fosse uma herança pagã antediluviana. Mas é importante para nós agora retratar a partir da Babilônia, porque é até a expressão que o Apocalipse vai usar. Olha, o mundo antigo foi dominado, por essa religião babilônica. Essa religião babilônica, ela se estende, irmãos, até o período que a Bíblia chama de grande tribulação, quando o anticristo não vai querer mais essa religião. E vai ser dito que a besta que sobe do mar derruba a Babilônia apocalíptica. Mas, repetindo, essa religião, ela influencia muito o período que nós estamos estudando agora. Bom, ainda no capítulo 2, versículo 1, eu coloquei aí, número 2.1.2, o simbolismo da igreja de Éfeso. Lembre-se que na primeira parte, no capítulo 1, eu citei que essas cartas, elas têm 3 aplicações. Essas igrejas existiam na época, elas representam períodos da igreja aqui na Terra,
e também representam igrejas nos últimos dias, né? Igrejas que viviam como cada uma dessas igrejas. Então, por exemplo, Éfeso, ela representa a igreja do primeiro século da era cristã, a igreja apostólica. Número 2.1.3, nesse texto, Jesus Cristo diz, isto diz, né? Fazendo uso de uma expressão similar ao Antigo Testamento. Né? Porque no Antigo Testamento era muito comum os profetas dizerem, assim diz o Senhor. Então essa expressão que Jesus Cristo usou, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Então esse isto diz, ele faz lembrar essa expressão. Por quê? Até na expressão grega, veja o comentário. Jesus faz uso da expressão grega tadelegei, que se traduz por isto diz, mas pode ser também traduzido por assim diz. Expressão semelhante era usada pelos profetas do Antigo Testamento que diziam, assim diz o Senhor, na nossa tradução, assim diz Yahvé. Então Jesus Cristo está usando uma expressão semelhante à dos profetas do Antigo Testamento, que eles iriam reproduzir o que Deus havia lhes falado. É diferente do profeta do Novo Testamento. Efésios 4:11 fala de um profeta ou do dom de profecia, né, que são diferentes. Aquele ministério profético do Antigo Testamento acabou com João Batista. Número 2.1.4, Jesus Cristo então se apresenta como aquele que tem na sua destra ou à sua direita as 7 estrelas. O termo grego kraton é traduzido por tem em nossas versões, mas ele pode ser traduzido também por seguro ou conservado. Jesus envia uma mensagem de proteção e segurança aos pastores. Então esse texto poderia ser traduzido, aquele que conserva na sua mão direita os sete pastores, ou aquele que protege na sua mão direita os 7 pastores. Os historiadores até falam que esse conservar significava como você ter uma proteção, como uma mão meia fechada e a pessoa ou a coisa ali dentro da mão protegida. Como Jesus Cristo disse, né? Que as ovelhas que o Pai lhe dá, vamos dizer, está nos seus braços ou nas suas mãos, e ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode tomá-las das suas mãos. É claro que nós sempre dizemos, se a ovelha quiser sair, a Bíblia não está dizendo que ela não sai, está dizendo que Satanás não pode tomar. Mas o livre-arbítrio, que é claro na Bíblia, diz que a pessoa poderia sair. Satanás só não consegue tomar. E em quinto lugar, aquele que anda no meio dos sete castiçais, ou seja, Jesus ele está entre as igrejas se movimentando, né? Então, ele está no meio dos 7 castiçais, significa ele ser o ponto central, mas ele andar no meio dos 7 castiçais significa que ele está visitando as igrejas, está vendo tudo o que acontece nas igrejas. O comentário diz, esse título representa que todas as coisas que acontecem à igreja, Jesus tem conhecimento. Todas as decisões da igreja, Jesus tem conhecimento. Então, toda perseguição, Jesus está acompanhando. Jesus permite a perseguição à sua igreja. Ele permitiu na história, nós vemos como aconteceu com a igreja sofrendo nas mãos do Império Romano, depois sofrendo nas mãos da Igreja Católica. Vamos falar mais à frente. E eu sempre digo que a perseguição, claro, ela não é agradável. Mas a perseguição, o sofrimento, irmãos, é muito pedagógico, é muito didático, ensina muito. Hoje nós temos relatos de cristãos que vivem na China, na Coreia do Norte, e eles vivem em campos de concentração, fazendo trabalho forçado para poder gerar riqueza para aqueles países comunistas, né? Então, essas pessoas que vivem nesses países em grande sofrimento, o que nós aprendemos com a história é que a fidelidade dessas pessoas é muito grande.